Polêmica, polêmica, polêmica. O povo gosta mesmo é de uma e é nesse espírito que eu trago para vocês o novo episódio do Nerdocracia. Eu sou o Reginaldo Costa e, atendendo a pedidos, hoje vamos fazer a segunda parte do nosso especial sobre polêmicas da indústria pop. E dessa vez, a vítima no caso é a nossa querida Marvel Comics. E a nossa indicação de leitura dessa semana é mais reveladora que uma Caras, mais provocadora que uma Contigo e mais excitante que uma Playboy. É essa aqui, Marvel, A História Secreta, escrito pelo Sean Howe e publicado no Brasil pela editora Leia. É que o autor queria fazer um relato elogioso, contando a história da Marvel desde os seus princípios até os dias de hoje. Mas a impressão que se tem é que ele se deparou com tantas tretas editoriais no meio do caminho que resolveu se entregar ao lado barraqueiro do jornalismo, vamos dizer assim. Por isso, nós resolvemos contar para vocês algumas dessas histórias, mas lembrando que assistir esse vídeo não substitui a leitura do livro em si. Muita gente ficou indignada no ano passado quando o Axel Alonso, que era o editor-chefe da Marvel na época, falou numa convenção que os artistas não eram importantes. No entanto, o que eles se esquecem é que a Marvel vem de uma longa trajetória de descaso com os artistas. Tanto que nos anos 1990 eles perderam boa parte da sua força criativa e quase foram à falência. Uma das maiores vítimas desse descaso editorial foi o Jack Kirby, que é conhecido por muitos como o rei dos quadrinhos. O Jack Kirby trabalhou na Marvel em 3 ocasiões, e nas 3 ocasiões as coisas não terminaram muito bem. A primeira delas foi em 1940, quando ele e o Joe Simon criaram o Capitão América para a editora. Veja bem, o gibi do Capitão América vendia igual pãozinho na padaria. No entanto, o Martin Goodman, que era o dono da Marvel, não quis dividir os lucros com os artistas, e por isso eles logo foram embora. Os dois tentaram montar a sua própria editora, mas não tiveram muito sucesso, o que fez com que logo a dupla se dissolvesse, e eles criaram inclusive um plágio do Capitão América chamado Fighting America. Bom, a segunda vez em que o Kirby trabalhou na Marvel foi a que ele mais produziu. Foi nessa época, no começo dos anos 1960, que ele se juntou com Stan Lee para criar personagens como Quarteto Fantástico, Hulk e os Vingadores, que estão aí até hoje. Dessa vez, a saída dele não se deu por motivos financeiros, e sim por falta de reconhecimento. O que acontece é que o público em geral e até os chefes da Marvel achavam que a força criativa da editora era somente o Stan Lee. Bom, e o Jack ficava lá trabalhando na prancheta dele e achava que não recebia o devido reconhecimento. Se você parar para analisar o método de trabalho da Marvel naquela época, que é descrito nesse livro aqui, você vai entender por que o Jack Kirby ficava tão ressentido. Olha só como é que funcionava. O roteirista escrevia 1 ou 2 páginas e entregava para o desenhista. Ele pegava aquelas páginas e desenhava a história em si. Pensa o seguinte: você tem ali 2 páginas de roteiro e você tem que transformar em 22, 23. O que acontece é que muitas vezes o Jack Kirby extrapolava aquilo que estava no roteiro e entregava coisas a mais. Um caso clássico disso aí foi a criação do Surfista Prateado, que não estava no roteiro do Stan Lee. Bom, depois o roteirista pegava aquelas páginas desenhadas e simplesmente colocava os diálogos. Ou seja, quem fazia a maior parte do trabalho era o desenhista. Mas o Jack Kirby não foi o único desenhista naquela época que teve problemas com Stan Lee. O Steve Ditko, que foi o co-criador do Homem-Aranha, e o Bill Everett, que foi o co-criador do Demolidor, também saíram brigados com a editora, por motivos diversos. Ou seja, era o Stan Lee da treta. Então, o que aconteceu? Jack Kirby, puto da vida, saiu da Marvel e foi para sua maior concorrente, a DC, onde ele ficou ali por uns 5 anos, mas acabou saindo porque as suas revistas não vendiam nada. Sem ter muita alternativa, ele voltou para a Marvel, onde desenvolveu vários projetos, como por exemplo Os Eternos, mas teve o mesmo problema da DC, porque suas revistas não vendiam. Isso aí pode nos levar a crer que depois de tanto tempo os leitores já estavam cansados do seu estilo. Na verdade, as histórias do Kirby eram muito à frente de seu tempo. Se tivessem saído 10 anos depois, teriam vendido muito mais. Bom, mas não pense que o Stan Lee é a única figura polêmica que já trabalhou na Marvel. Na verdade, a editora é rica nesse tipo de figuras.
Algum tempo depois, ali nos anos 1980, quando a Marvel estava no seu auge criativo, nós tivemos uma figura também igualmente pitoresca, que foi o Jim Shooter. O Jim Shooter era o editor-chefe da Marvel na época. Era um cara muito competente e ele tinha começado aos 17 anos escrevendo para DC. No entanto, ele era uma contradição só. Pensa o seguinte, por um lado, ele controlava a editora com mão de ferro, queria saber o que todo mundo estava fazendo, quando estava fazendo e por que estava fazendo. Por outro lado, foi um dos caras que mais lutou pelos direitos dos autores. Tanto é que no começo dos anos 80, ele conseguiu que a Marvel liberasse para os desenhistas um monte de artes originais que estavam ali mofando no porão e que eles poderiam vender para conseguir uma graninha. Era um cara bem assim, diferente. Para você ter uma ideia do quanto ele interferia no processo editorial, a famosa história dos X-Men, a saga da Fênix Negra, teve o seu final mudado por ordem dele. No final original da história, a personagem Fênix não morria. Ela continuava viva, para que ela pudesse voltar de vez em quando como vilã ou ser simplesmente a esposa do Ciclope. Mas o Jim Shooter achou que aquilo ali era muito pouco e que ela merecia morrer por tudo que ela fez. Resultado, em cima da hora, tiveram que alterar o final da história, que deixou os seus autores muito, mas muito insatisfeitos. Uma outra coisa muito polêmica que o Shooter fez foi a minissérie Guerras Secretas. A DC, famosa concorrente da Marvel, estava pensando em fazer uma história para comemorar o seu aniversário, reunindo todos os seus personagens. Só que eles não queriam fazer isso de qualquer jeito, então o roteirista da época, Marvel World, estava pesquisando há mais de 5 anos o catálogo da editora para não sair fazendo qualquer coisa. Jim Shooter ficou sabendo e resolveu lançar a história antes, criando a minissérie Guerras Secretas. Até um acordo com uma indústria de brinquedos ele fez. No entanto, o que saiu ali foi uma trama meio nas coxas que não fazia sentido e que não teve grandes alterações no universo Marvel, ao contrário da história da DC, que alterou totalmente o universo. Nos anos 80, quando Jim Shooter era o editor-chefe da Marvel, a editora estava no seu auge. Ela criava roteiros para desenhos como Transformers, G.I. Joe e até Caverna do Dragão. Então ele começou a se achar. Nessa época, a Warner, bastante insatisfeita com os lucros da DC, estava pensando seriamente em terceirizar os seus personagens, e ela resolveu que iria entregá-los para a Marvel, em troca de royalties. Foi nessa época, por exemplo, que o John Byrne começou a desenvolver as histórias do Superman. Aos 45 do segundo tempo, a DC mudou de ideia, mas o que aconteceu? Ela acabou contratando alguns artistas da Marvel, como o John Byrne e o Frank Miller, para reformular os seus personagens. O Jim Shooter não gostou muito dessa história e praticamente expulsou o Byrne da Marvel. Depois de algum tempo, os donos da Marvel se encheram do Jim Shooter e mandaram ele embora. Outro também que pagou seus pecados foi o Stan Lee. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, nos anos 1990, a Marvel quase foi à falência. E dessa forma não poderia pagar o salário do Stan Lee. Resultado, ele foi demitido. E adivinha para quem que ele foi trabalhar? Para DC. Ele criou uma série chamada Just Imagine, em que ele pegava os personagens da DC e reinventava as suas origens, meio que no método Marvel. Saíram umas histórias muito boas daí, principalmente a do Lanterna Verde. Depois de algum tempo, a Marvel começou a produzir os seus próprios filmes e resolveram recontratar Stan Lee, mas ele nunca mais escreveu nada para a editora, funcionando mais como relações públicas do que qualquer coisa. Ufa! Ainda bem que existem muitas outras histórias que nós não contamos, por isso eu recomendo fortemente que você leia o livro. Embora a Marvel esteja passando por um mau momento, principalmente criativamente falando, ela já passou por momentos muito piores. Já quase foi comprada pelo Michael Jackson, por exemplo. Então, é legal você conhecer esse tipo de história. E fica a lição, meninos e meninas de casa. Se você fizer um trabalho em grupo com um amiguinho, não esqueça de dar o devido crédito a ele, senão você pode acabar virando o Stan Lee. Opa!